Olá, tudo bem? Bom, aquilo que a gente faz sempre pode dar uma forcinha ou não em várias situações. Por exemplo, o fato de você estar aqui hoje acompanhando esse assunto, você pode curtir, né? Você pode compartilhar e você pode se inscrever no canal, e isso faz com que esse canal ganhe mais expressão e eu possa continuar aqui conversando com você, isso chegando ao número cada vez maior de pessoas, né? Isso é muito bacana sempre, né? Assuntos positivos, transformadores, que ajudam no processo de autoconhecimento, de elevação, né? Emocional, espiritual, sempre é muito bem-vindo, né? Muito bem, então como mudar o disco rígido, não é? Como desenvolver mais a sua potencialidade de intuição, sua inteligência emocional, né? Como a gente pode melhorar, evoluir? Este é o papo com você hoje, né? Muito bem, então nós não aprendemos a usar a nossa intuição. E por que isso ocorre, né? Através de crenças limitadoras, porque as dificuldades vão existir, o problema existe, mas o que vai importar mesmo é se eu tenho confiança em mim mesma, se eu me conheço, se eu sei quem eu sou e como eu vou atuar frente a essas dificuldades, a esses problemas, mesmo porque não dá para resolver um problema com as mesmas variáveis que o criaram, né? Você não consegue resolver doença com mais doença, então sempre é um caminho diferente das variáveis daquele problema, né? Então, eu até elenquei aqui algumas coisas, vou falar com você primeiramente sobre aquela famosa crise da adolescência, né? Aquela crise que todo mundo tem, então você não sabe quem você é, a que grupo pertence, o que você gosta de fazer, né? Como é que vai ser esse processo aí de descoberta. Então você passa por essa crise, fica muito chateado, pode ficar deprimido, pode buscar ajuda. E hoje uma coisa que acontece bastante interessante, com bastante reincidência, né? Isso é que você não pode sofrer, você não pode ficar chateado, você não pode ficar deprimido, porque aí tem uma medicação para isso. E na verdade o sofrimento ele é uma válvula, ele é um motor propulsor da evolução. Através naquele momento, naquela situação em que você tem uma dificuldade emocional, tem uma dificuldade existencial, né? Então você vai conseguir, num dado momento, refletir sobre esse incômodo, refletir sobre essa situação e buscar melhorar, buscar se desenvolver. Então, é uma válvula propulsora para o desenvolvimento, mas a partir do momento que há essa medicação, então esse instante ele não chega, porque isso se acomoda de uma forma que o centro de operação não é mais você, né? É uma medicação que está fazendo uma ação específica no sistema nervoso central. Bom, aí vem várias outras situações de relação de dependência, relação de dosagem, né? Porque normalmente essas drogas, existem situações onde há um porquê. De fato, mas estou falando no âmbito geral mesmo, né? Não estou citando as exceções, estou falando de uma forma mais generalizada. Então, tem muitos fármacos hoje disponíveis para isso, a gente sabe disso, né? E a função fica então estagnada, que a função do sofrimento é a evolução. Também não estou aqui fazendo apologia a temos que sofrer. O fato é que todos sofremos ou iremos sofrer em algum momento da nossa vida, não é? Sem que haja necessidade de desejarmos isso para nós ou para os outros, isso realmente é uma condição que irá acontecer. Bom, e aí se essa crise não ocorreu na adolescência, ou se ela ocorreu, pode até se repetir aos 30, aos 40, aos 50, 60 anos e assim por diante, né? Mas eu vejo isso como uma forma de um momento especial de você olhar para si mesmo, né? Essa crise é um momento de você olhar para dentro, já não dá mais para postergar isso, né? Em algum momento esse chamado ele vai acontecer. Mas como é que a gente faz para saber se a gente está num processo de ignorância ou não? Se isso é necessário, essa mudança, essa evolução ou não? Olha ao redor. Veja como é que está a sua relação com relação às outras pessoas, né? Sua relação com relação ficou meio repetitivo, mas o fato é isso mesmo. Como está esse ciclo de relações, essas respostas frente a outras pessoas, com as outras pessoas, como é que está essa comunicação, que tipo de resultado você está tendo? Esse resultado mostra exatamente o nível de ignorância em que você está. Porque, na verdade, quando a gente é pequenininho, então nós temos a inocência. A inocência traz uma felicidade tremenda, né? Primeiro que ela tem uma questão muito interessante, que ela é isenta de medo, né? Não há medo para nada.
Mas aí você tem os seus tutores, seus protetores que vão te orientando, né? Porque é necessário uma proteção. Mas aí você é inocente e de repente começam então as crenças limitadoras, né? E aí surge então com as crenças limitadoras a total ignorância. E a mais grave delas, a ignorância sobre si mesmo, né? E a sabedoria, então, vem como uma viagem para o autoconhecimento, né? E pode ser um processo meio trabalhoso, pode ser algo desconfortável. Por exemplo, nós vemos muito isso na meditação, né? Então você entra é como entrar numa casa abandonada, né? Essa casa ela pode estar com um aspecto sujo, um aspecto de abandono, algumas peças quebradas, totalmente desprovida de beleza, né? De paz, de conforto. E aí você entra. Bom, num dado momento, pode ser que você encontre um interruptor. E esse interruptor vai mostrar já uma direção melhor, que você consegue enxergar um pouco as coisas. E esse interruptor é a consciência. Então, todos nós temos, né? A gente só precisa acessar. Conhecer a si mesmo é isso, né? Olhar para dentro, lidar com o lado às vezes muito obscuro, né? Lidar com a sombra, e isso realmente é desconfortável. A gente pode fazer outras coisas bem mais, assim, digamos, aconchegantes, né? De um certo ponto de vista, confortáveis, né? Você pode se divertir, passear, enfim. Mas o processo de autoconhecimento, ele é necessário, né? Você vai lidar com várias situações na vida onde você vai até duvidar de quem você é, né? Você vai questionar isso, né? Quem eu sou? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou isso que estão dizendo a meu respeito, né? Será que eu tenho essas potencialidades mesmo? Será que eu não tenho, né? E aí a gente sabe que muita coisa complicada pode acontecer na vida de muita gente, né? O medo pode tomar conta, né? Bom, essa é uma máxima socrática, né? Inclusive há discussões sobre essa máxima vinda de outros pensadores, autores, mas conhece-te a ti mesmo, né? A gente tem que fazer isso em algum momento, né? E aí quando eu me conheço, eu vou aceitar, né? O que eu sou, eu vou me aceitar da forma que eu sou, vou reconciliar-me, né, comigo mesma, né? Então, sem o sofrimento a que eu estou esse sofrimento ao qual eu me imponho constantemente, então vou fazer umas pazes comigo mesma, né? Vou me aceitar, vou achar bom ser quem eu já sou, né? Por que não? Não trabalhando danado para chegar até esse momento em que você né? Esse instante em que você já é. Então, deu um trabalho para você contemplar, conseguir contemplar o simples, né? Porque o simples, ele é de alta complexidade, leva um tempão para você conseguir contemplá-lo, para você conseguir desenvolver, né? Então, uma trajetória já trilhada, e aí é bom que você goste daquilo que você já se tornou, né? Aceite melhor. E na verdade, assim, não é a realidade exatamente que faz você sofrer, é o que você pensa sobre essa realidade, né? Então, nós temos como interferir justamente nesse processo, porque muitas vezes a realidade está ali, tal qual ela aparentemente, ou pelo menos naquele instante, ela é imutável, vamos dizer assim, né? Mas os pensamentos que eu tenho sobre essa realidade é que faz com que eu consiga transitar esse processo, né? Ou de dor, ou de carência, ou de perda, enfim. E nós temos coisas inatas, né? Nós temos potencialidades inatas, maravilhosas, né? Que num dado momento serão despertadas, capacidades únicas que cada um de nós tem. É um dom, né, especial e que leva um tempo para ser descoberto. Quando descobrir, né, siga. E não permita que seja muito fácil, né, o acesso para destruir isso, né, porque levou um tempinho até você descobrir que potencialidades únicas são essas, né. Então o que acontece até você descobrir isso é que você acaba funcionando no modo ordinário, no modo primário, né? É um modo que não é de supervivência, é um modo de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência já praticamente todos, ou a maioria, já funciona dessa forma, quer dizer, não é de grande valia assim para o desenvolvimento humano, né? Então, quando você acessa, né, esse eu sou, quem eu sou, né? Essa percepção divina por quê? Porque tem contato com incorporação, religiões? Não, divina porque você tem corpo espiritual também, é isso mesmo, você tem corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então a gente tem que
acessar, né, unificar esses corpos, porque eles nos constituem, afinal de contas, né? Por mais que a gente pense que é só uma casquinha, que é só o físico, esse físico ele é justamente a soma, é a somatória de todos esses corpos, né? Então a gente vive de um tal modo, né, que o que fazemos torna a felicidade realmente algo impossível. E há muita discussão sobre esse assunto, né? Alguns consideram que a felicidade existe, outros que não existe, né? Enfim, há divergência sobre isso. Mas eu compactuo com uma definição que eu acho bem interessante, que felicidade é estar bem. Felicidade é bem-estar, estar bem, né? Ela é do âmbito do ser, né? O âmbito do ter, que é bem divertido, bem interessante, que favorece também a um outro tipo de crescimento, ele não necessariamente é o âmbito que trará a felicidade. Pode trazer ou não há garantias. Mas a felicidade é do âmbito do ser, do estar bem, do bem-estar, né? E aí fica aqui um recadinho final bem legal. O agricultor, quando ele quer colher laranjas, ele planta sementes de laranja, ele não planta de maçã. Então tem um processo para isso acontecer, né? E esse processo pode começar já. Tem estudo, tem prática, tem ferramentas importantes, tem grupos fazendo isso. Você pode ser ajudado sim, pode ser auxiliado sim. Isso é bem bacana, né? Então, ó, boa transformação para você. Até a próxima.